Olá, olá. É, Hoje nós vamos falar sobre a Inglaterra, tá? Vou dar um resumo da história da Inglaterra pra vocês. Bem básico. Então, vamos lá, né? Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender a geografia, tá? Da Inglaterra, tudo certinho, pra gente poder começar. Porque quando a gente tem um contexto geográfico, fica muito mais fácil de entender a história e muito mais interessante também. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem esse mapa aqui embaixo que mostra alguns estados da Inglaterra, os estados e as suas capitais. E a gente tem Londres aqui, tá? Londres é a capital da Inglaterra, que também é a capital do Reino Unido, capital da Inglaterra e do Reino Unido. Enfim, você pode ver que ela fica aqui, onde ela fica aqui, mais pro sul, pro sudeste. Enfim, basicamente isso. Agora na questão do relevo é o seguinte. A Inglaterra mesmo, tá? Ela é um pouco, tem algumas colinas, tá? Algumas planícies e alguns pântanos, tá? Como vocês podem ver, não tem tanto relevo na Inglaterra. A gente tem planícies, colinas e pântanos, algumas estepes também. Enfim, mas no Reino Unido, né? Que lembre, a Inglaterra é só essa parte aqui mais de baixo, tá? Mas o Reino Unido como todo, você pode ver que ele é bem montanhoso, tá? E com muitas colinas e bem rochoso. Enfim, vamos lá. Inglaterra, né? Já disse. Enfim, a gente tem a Escócia, que a Escócia é bem montanhosa e com muitas colinas e bem rochosa também, tá? Como vocês podem ver, o país de Gales também um pouco montanhoso, com muitas colinas e bem rochoso, tá? E a Irlanda no norte a gente pode ver que tem um pouco mais de equilíbrio, tá? Tem algumas colinas, algumas planícies, tá? E provavelmente deve ter algum pântano também. Enfim, pra gente continuar a gente precisa entender a diferença de Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido, tá? Inglaterra é um país. É um país, tá? Só um país. Ó, tá vendo toda essa área em vermelho aqui? No primeiro mapa. A área em vermelho é a Inglaterra. É o território do país da Inglaterra. É um país, tá? Que fica dentro da Grã-Bretanha, que é a ilha. E a ilha tem três países. Dentro da Grã-Bretanha, dentro da ilha Grã-Bretanha, né? Que é a ilha. Aqui. A gente tem a Inglaterra, o país de Gales e a Escócia, tá? Beleza? Então a Inglaterra fica na Grã-Bretanha. E a Inglaterra também faz parte do Reino Unido, que é a junção de quatro países, tá? É um país que é formado de quatro países. Que os países que fazem parte são os países da Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, tá? Então a Inglaterra é um país que fica dentro da ilha Grã-Bretanha, que faz parte do país Reino Unido, tá? O Reino Unido, ele é formado pelos países Escócia, Inglaterra e País de Gales e Irlanda do Norte, tá? Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte são os países que fazem parte do Reino Unido. Já a Inglaterra fica dentro da Grã-Bretanha, que é a ilha, tá? E a Inglaterra é um país por si só. Entenderam a diferença? Ok, ótimo. Vamos continuar. Como sempre, a gente tem que começar pelo início, tá? Vamos lá. Bem no início bem no iníciozinho mesmo, os povos originários da Grã-Bretanha são os celtas. Os celtas é um povo, tá? Que ocupou grande parte da Europa por muito tempo. E eles também ocuparam a Grã-Bretanha. Os celtas ficaram assim por muito tempo, vários tribos celtas, tá?
dentro da Grã-Bretanha tinha várias diferentes tribos celtas, por exemplo, os bretões. Enfim, passa um tempo, tá? E aí, o Império Romano, né, que na mesma época estava se expandindo, crescendo, ele chega no seu auge territorial, tá? O seu auge territorial, aqui a gente tem o território do seu auge, tá? Do auge do Império Romano, o máximo de território que ele já dominou, que, como você pode ver, ele ocupou muita parte da Europa e algumas da África e da Ásia, tá? Que atual Espanha, Portugal, né? França, um pouco da atual Alemanha, alguns outros países, Grécia, Península Itálica, atual Turquia, um pouco aqui do Mar Negro, Oriente Médio, Egito, muitas partes da África, tá? E metade da Grã-Bretanha, atual Inglaterra e País de Gales, tá? Aqui em cima, na atual Escócia, tá? Ainda tinha várias tribos celtas, mas a outra metade foi dominada e ocupada pelos romanos. A metade mais para sul da Grã-Bretanha. E fica assim por um bom tempo. Até que o Império Romano começa a decair, quebrar, né? Ficar mais fraco militarmente. E ele começa a perder território aqui na Grã-Bretanha e perde totalmente, tá? O Império Romano do Ocidente quebra, tá? Ele acaba destruído, invadido por vários tribos e povos e bárbaros. E a mesma coisa acontece aqui no território romano na Grã-Bretanha. Perde e vira território de tribos celtas novamente. Fica assim por um tempo, várias tribos celtas aqui na Grã-Bretanha novamente. Só que aí, os celtas, as tribos celtas batalhavam muito entre si, tá? Eles batalhavam entre si, eles guerreavam entre si, enfim. E na guerra deles, eles tinham muito costume de contratar mercenários, tá? Pra ajudar eles na guerra. Enfim, muitos dos mercenários, a maioria mercenários que eles contratavam eram saxões, tá? Os saxões, o povo saxão, tinham vários tribos saxões, tá? Na Europa. Só que o povo saxão, ele ocupava, tipo, a atual Alemanha, atual Holanda, atual Dinamarca, tá? E eles contratavam vários mercenários dele. E aqueles mercenários guerreavam pra eles e tudo mais, por ouro e dinheiro. Enfim, mas muitos saxões iam pra lá e levavam família, uma mulher, filho, construíam uma casa lá, começavam a viver lá. Muitos dos mercenários que iam pra lá. E os saxões realmente começaram a crescer muito, a população saxônica começou a crescer muito na Grã-Bretanha. Os saxões começaram a se revoltar contra os celtas, contra as tribos celtas. As tribos saxões que começaram a ser criadas na Grã-Bretanha começaram a lutar contra as tribos celtas também. E eles começaram a vencer. Nesse mapa que mostra, tá? Uma parte da guerra. A gente pode ver que, anglos e saxões, tá? São anglo-saxões, são tribos saxões, tá? E tudo mais. E você pode ver que, tudo isso eles já dominaram nessa época, tá? 600 aqui. Enfim, eles começam a batalhar contra os celtas. A área em branco aqui, povos celtas. A área em branco são tribos celtas, tá? Começaram a batalhar. Na Escócia eles venceram os celtas. Aqui na Inglaterra eles venceram os celtas, tá? Mas teve um lugar que os celtas conseguiram resistir, que é o País de Gales, tá? Essa partezinha aqui. Os celtas ficaram aqui e seguraram aqui. Então basicamente toda a Grã-Bretanha foi sob domínio saxão, tá? Menos o atual território do País de Gales, que continuou sendo de origem celta. Eles resistiram aqui, tá? Enfim. E aí passou um tempo e tudo mais assim. E aí foram se formando reinos saxões de origem saxônica na Inglaterra, tá? Vários reinos, tá? E a gente pode continuar.
como vocês podem ver aqui, tá? Basicamente, na Inglaterra foram se formando, como eu disse, vários reinos, saxões, como a Nortúmbria, Mercia, Wessex, Sussex, Kent, Essex e East Anglia, tá? Foram reinos de origem saxônica que se formaram, né, na Inglaterra. Você pode ver que o país de Gales não está ocupado por nenhum reino saxão, porque, como eu disse, os povos celtas resistiram lá e ficaram lá. Enfim, aqui pra Irlanda também tinha alguns reinos saxões, tá? Mas era menos controlado, tá? Tinha menos reinos, era mais livre, menos ainda não tinha grandes reinos saxões como tinha aqui na atual Inglaterra, tá? Enfim, ficou assim, tá? Por um bom tempo. Esses reinos guerreavam entre si, tá? Enfim, passou um bom tempo e a gente entra na época das invasões vikings, tá? Na Inglaterra, onde os vikings acharam, tá? Descobriram, né? Entre aspas, a Inglaterra e tudo mais, e começaram a invadir a Grã-Bretanha. Vocês podem ver aqui que as áreas em vermelhas são áreas dominadas que estavam sob domínio dos vikings nórdicos escandinavos durante o século IX e uma parte do século X, tá? As áreas vermelhas. E eles começaram a lutar contra os reinos da Grã-Bretanha, tá? Mercia, Nortúmbria, todos esses aqui. E começaram a vencer, cara. Começaram a vencer bem. Depois de alguns anos de guerra, praticamente toda a Grã-Bretanha estava dominada pelos vikings. Tanto a Irlanda, tanto a Escócia, quanto a Inglaterra, quanto o país de Gales. Tava tudo sobre influência, domínio ou colonização viking, sabe? Alguns territórios não foram, ocupados, mas obedeciam os vikings, os vikings, eu deixo você governar ainda essa terra, desde que você pague tributos pra gente, tá ligado? Então, tava praticamente tudo sobre controle, ocupação, influência ou colonização viking, tá? Toda a Grã-Bretanha, exceto o reino de Wessex. O reino de Wessex, tá vendo? Esse reino é muito importantinho, tá? Esse reino ocupava aqui essa área, né? O sudoeste da Grã-Bretanha. O extremo sudoeste da Grã-Bretanha, tá? Tava tudo sob domínio viking, menos o reino de Wessex. Foi o único que não foi dominado. Impressionantemente, Wessex e os vikings começaram a entrar em guerra, né? E o rei de Wessex o rei Alfredo, tá? Alfredo, ele começou uma ofensiva contra os vikings na Grã-Bretanha, tá? Ele começou a empurrar uma ofensiva boa, tudo mais. Depois de muitos anos de guerra, Alfredo consegue recuperar todo o território da Inglaterra. O país de Gales e a Escócia ainda estavam sob domínio viking, mas a Inglaterra aqui, né, antigo território da Nortúmbria, Mercia, Anglia, Essex, Kent, Sussex, Wessex, né? O reino de Wessex conseguiu recuperar tudo, tá? Impressionante, né, cara? Alfredo conseguiu recuperar tudo. Alfredo morre e seu filho Eduardo sobe ao trono e começa uma ofensiva para tomar o país de Gales e a Escócia dos vikings. Ele consegue. Ele domina o país de Gales, domina a Escócia. E aí a Grã-Bretanha
Aí os vikings perdem a Grã-Bretanha, tá? Ela já não tá mais sob influência de viking, ela tá toda dominada pelo reino de Wessex. E assim, Eduardo cria a Inglaterra. A Inglaterra, o reino Inglaterra, tá? O reino da Inglaterra. Pronto, agora toda a Grã-Bretanha era da Inglaterra. Enfim, passa um tempo, tá? Alguns anos de paz, prosperidade da Grã-Bretanha. E acontece uma coisa muito interessante. Vamos lá. Essa coisa é que é o seguinte. Vamos pular pro próximo slide. Ótimo, ok. Terra medieval. Eduardo, né, no poder, passa um tempo de prosperidade, né, na Inglaterra. E um nobre da Normandia, né, que era um estado do Reino Franco, tá? Ó, tudo isso aqui é território do Reino Franco, tá? E a Normandia fica mais ou menos aqui, tá? O estado da Normandia. O nobre, né? O lord da Normandia, nessa época, ele decide invadir a Inglaterra, tá? Basicamente, o Lorde da Normandia na época invade a Inglaterra, começa a guerrear contra a Inglaterra e consegue dominar toda a Grã-Bretanha. Realmente é chocante, você fica, cara, como que a Grã-Bretanha conseguiu ser dominada, cara, por um estado franco, cara? É impressionante, né, cara? Enfim, o Lorde da Normandia, ele invade a Inglaterra, mata o rei, domina, e praticamente ele vira o rei da Inglaterra agora. Ele abandona o Reino Franco, obviamente. A Inglaterra não se torna território da França, tá? Ele se separa da França e vira rei da Inglaterra. E assim, agora a Inglaterra continua sendo a Inglaterra, só que agora o seu lord, né, o rei, era um antigo, era um franco, um cara nascido na França. O antigo lord da Normandia. Enfim, e fica assim, cara, uns bons aninhos, tá? Uns bons aninhos de prosperidade e tudo mais. Até que começa a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos é uma guerra entre a Inglaterra e a França, tá? Que durou 116 anos, tá? Um século inteiro e 16 anos. Tá, não se chama Guerra dos 100 Anos, mas demorou 116 anos. Sim, estranho, mas enfim, é assim que se chama. Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos. Enfim, essa guerra é uma guerra entre a Inglaterra e a França, onde eles começam a lutar, tá? E no início da guerra, a Inglaterra vence, tá? Ela vence. Ó, e esse mapa aqui é exatamente durante a Guerra dos 100 Anos. Primeiramente, a Inglaterra começa a lutar contra a França, pega esse território aquizinho e anexa, literalmente. Esse território ele não anexa, mas ele domina, tá? Está sob controle da Inglaterra, tá? A Inglaterra está invadindo. Aqui também, tá? Então no início da guerra a Inglaterra estava vencendo, pegou vários territórios francos. Enfim, passa um tempo e a França consegue uma ofensiva bem sucedida contra a Inglaterra, recupera todos os territórios perdidos, tá? Recupera aqui, recupera aqui, recupera aqui. Basicamente ele recupera todos os territórios perdidos pela Inglaterra. E assim termina a guerra. Inutilmente. Muito inutilmente. Porque ninguém consegue nenhum território do outro. A Inglaterra continua com o território que tinha antes. E o Reino da França continua com o território que tinha antes. E foi durante essa guerra que a famosa Joana d'Arc, tá, se destacou, né? Ela foi uma grande general, estrategista, que liderou uma parte do exército franco e conseguiu fez uma ofensiva contra os ingleses e conseguiu expulsar eles de grande parte que eles tinham dominado da França. Só que depois que ela é bem sucedida,
os caras queimam ela assim. Porque eu não sei, mas eles basicamente pegam ela e queimam ela na fogueira. E ela morre, mesmo tendo feito um ato heróico pra França. Enfim, e a Guerra dos 100 Anos acaba, tá? Passa mais um tempo de prosperidade na Inglaterra. E acontece uma coisa. O rei da Inglaterra morre. E aí tem duas casas que querem... Como assim? Casas, calma aí, deixa eu te explicar mais ou menos o que são as casas. Basicamente na Inglaterra, né, tinham vários estados, cada estado era dominado por seu nobre, né, era um feudalismo, tipo, a Inglaterra era separada em vários pedaços de terra, cada um era de um senhor feudal, escolhido pelo rei, tá? Enfim, o rei morre, tá? E aí, quando ele morre, vixe, o rei morre. E aí, duas casas, né? Duas casas, como casas são dois feudos, tá? Dois estados, tá? Feudais da, da Inglaterra. Um dos mais influentes, os mais poderosos, que é a casa de Lancaster e York, batalham pelo trono. Basicamente, o rei então morre e essas duas casas entram em guerra pelo trono da Inglaterra. A casa de York e a casa de Lancaster. O símbolo da casa de York era uma rosa branca e o símbolo da casa de Lancaster era uma rosa vermelha, tá? Aqui, Lancaster e York. E assim a Inglaterra fica vários aninhos em guerra, tá? De 1455 a 1485 em guerra. Essas duas casas ficam lutando entre si. Enfim, no final da guerra, nenhum dos lados vence. O que acontece? A casa de Lancaster e York se unem. Elas chegam a uma conclusão que chegam a uma conclusão, tá? Fazem uma negociação que elas param de guerrear, tá? Elas chegam a um acordo que acontece um casamento, tá? Entre um membro da casa de Lancaster e um membro da casa de York. Eles casam e quando eles casam, a casa de Tutor é criada. O que era a casa de Tutor? A casa de Tutor é a junção das duas casas. E assim acaba a Guerra Civil, tá? E acaba a Guerra das Rosas. Assim, unificando a Inglaterra novamente. E o rei decidido tá na Inglaterra entre as duas casas. O rei que foi decidido entre as duas casas foi Henrique o oitavo, tá? Henrique VIII virou o rei da Inglaterra, tá? Duas casas se unificaram através de um casamento. E aí Henrique VIII sobe ao trono como rei da Inglaterra. A Inglaterra está unificada novamente. Esse rei ele é muito importante porque ele fez algumas coisinhas específicas, engraçadas e importantes para a história da Inglaterra, tá? Dessa mesma época, a Europa estava passando pelo nascentismo, tá? Aquele período onde a galera começou a parar de olhar para a igreja, porque na época a igreja era igreja, amém, tudo Deus, Senhor. O padre falava, porque, tipo assim, por que o rei está naquele lugar e eu não nasci como rei? Ele fala, porque Deus quis, meu amigo. O padre falava. Ninguém duvidava da igreja. Quem duvidava era queimado, né? Chamado de infiel. Enfim, todo mundo dizia a igreja cegamente. A igreja era gigantemente influente e dominante na Europa, tá? Enfim, nessa mesma época tem toda aquela questão onde várias religiões vão sendo criadas, várias religiões cristãs vão criadas, tá? Não é mais só a igreja católica que existe, tá?
Cara, qual que é o nome do cara? Aquele cara lá, aquele padre, não lembro o cargo dele da igreja. Ele se separa, né, da igreja católica, começa a criticar a igreja católica, alguns pontos da Bíblia, da atual Bíblia da época, né. E aí ele cria o luterano, Lutero, Martin Lutero, sim, Martin Lutero. Ele era um cara importante, que tinha alto cargo na igreja católica, e ele cria, né, ele se revolta contra a igreja católica, ele acha que tem algumas coisas erradas, que ela fica abusando do poder e tudo mais, e ela expõe isso ao público, tá? Ela conserta, ela fala que alguns pontos da Bíblia da época estavam errados, mas ele cria o luterismo, enfim, esqueci, depois vocês procuram, depois vocês lembram. Então ele criou uma religião dele, tá? Que também é cristã, bem parecida com a religião católica, mas que tem uma diferenciação, tá? Que se expande por vários lugares da Europa. Mas não foi só a religião dele que foi criada, tá? Várias religiões foram criadas nessa época por motivos de revolta contra a igreja católica. E uma delas foi a igreja anglicana, tá? A igreja anglicana foi basicamente uma igreja que o nosso querido rei Henrique VIII criou. O que aconteceu? Nosso querido rei Henrique VIII, ele tinha uma esposa, né? E a esposa dele nunca deu um filho homem para ele. E nessa época se enrolava de um monarca do país ser uma rainha, mas eles sempre procuravam que o monarca fosse um homem, tá? Então, um monarca ser uma mulher era tipo no último dos casos que acontecia. Então, e ele queria ter um filho homem, ele nunca teve. E aí a esposa dele não dava filho homem pra ele, e ele quer se divorciar da esposa dele. E ele pede pra igreja católica aceitar o divórcio deles, né? Fazer o divórcio deles. E a igreja católica fala que não vai fazer, e que é isso aí, meu parceiro, e é uma pena. Enfim, ele fica bravo, ele fica puto. E ele cria, e com essa onda, né, de várias religiões sendo criadas, essa revolta com a igreja católica, ele cria a própria igreja dele, a igreja anglicana, onde ele era o chefe do estado, né, o rei, e o chefe da igreja também, porque na época ele era o chefe do estado, mas ele não era o chefe da igreja. Quem era o chefe da igreja era o Papa. Ele cria a igreja anglicana, onde basicamente ele era o chefe do estado e da igreja. Então agora ele pôde se divorciar. Ele meio que faz com toda a Grã-Bretanha vire anglicana também. Algumas a forças, algumas não a forças. Enfim, a maior parte da Grã-Bretanha vira anglicana. Enfim, que é uma religião cristã também. Enfim, e ele se divorcia dessa esposa. Ele casa com outra esposa dele, outra mina. Ele tem outra esposa, ele faz relações sexuais com essa esposa, ele não tem um filho homem, ele se divorcia dessa esposa, casa com outra, essa esposa também não dá filho homem, e ele casa e se divorcia várias e várias vezes, não lembro quantas, enfim. Até que a última esposa dele dá um filho homem, só que o único filho homem dele morre de alguma doença da época que eu esqueci, mas ele morre de uma doença. E aí agora já não tinha mais jeito. Henrique VIII tava velho. E cansado. E ele morre. Sem nenhum filho homem, porque o único filho homem dele morreu. Enfim, quando ele morre, uma das filhas dele, uma das filhas dele assume o trono. Maria I, filha de Henrique VIII, assume o trono. Só que ela era ela era cristã. E ela odiava a igreja anglicana. E ela começa a matar muitas pessoas anglicanas, tá? Ela começa a queimar, matar muitas pessoas anglicanas. E ela mata tantas pessoas que ela é até conhecida como Bloody Mary. Bloody Mary. Maria Sangrenta. Bloody Mary, tá? E ela... Cara, e ela se torna super impopular. E o que acontece? Ela sai do trono, né? Expulsa do trono e ela foge, né? E casa-se com Filipe II da Espanha e vaza da Grã-Bretanha. Enfim, a Isabel I, filha de Henrique VIII também, assume o trono e vira rainha da Inglaterra. A rainha Isabel I.
que conhecida em vários países como Rainha Elizabeth I, tá? Rainha Elizabeth I. Enfim, ela no início do seu reinado, ela nessa época começa a Inglaterra o período de grandes explorações do mundo, tá? Mas só pra consertar uma coisa antes, galerinha. Antes das Guerras das Rosas, na verdade, antes da Guerra dos 100 Anos, tá? Quando lembra como o rei da Normandia, o Lorde da Normandia invade a Inglaterra, toma o poder. Enfim, ele toma o poder mais e durante aqueles anos de paz a Escócia se revolta contra a Inglaterra e se separa da Inglaterra, tá? Aí nessa época a Escócia, aí desde daquela invasão normanda, tá? Na Inglaterra a Escócia já é separada, tá? Então a Inglaterra é só aquela parte de baixo, tá? Só a metade mais pra sul da Grã-Bretanha. E a Escócia é um país agora, um reino, tá? Independente. E ele continua independente, tá? Até a parte que a gente tá na história. Enfim. Passa o tempo, tá? E foi nessa mesma época que Portugal achou o caminho das Índias, tá? Depois em algum tempo. E foi mais ou menos ela que xingou essa expansão, o começo da expansão mundial, colonial e exploratória da Inglaterra no mundo, tá? Enfim, Elizabeth morre, passa mais por alguns reinados, tá? Algumas brigas e tretas acontecem dentro da Inglaterra por um tempo. E acontece uma revolta, tá? Uma guerra civil, onde eles matam o rei da Inglaterra, o Carlos I, tá? Em 1959. E a Inglaterra se torna uma república. República, impressionante, né? E o chefe do estado da república era Oliver Cromwell, tá? E esse Oliver Cromwell, ele entrou em guerra com a Escócia por um tempo, tá? E tudo mais, acontece várias tretas. E ele faz algumas cagadas e tudo mais. E acaba que ele fica bem popular. Quando ele morre, ele bota o filho dele, Richard Cromwell, pra entrar no poder. Só que nessa época a república estava muito popular, a galera não estava gostando. E a galera queria que voltasse a monarquia pra Inglaterra, tá? Só pra falar pra vocês que nessa época a Inglaterra já tava com uma monarquia parlamentar, tá bom? Monarquia parlamentar. Enfim, volta a monarquia com a morte de Oliver Cromwell, uma monarquia parlamentar. Enfim, nessa época, né, passa mais algum tempo de paz e prosperidade na Grã-Bretanha. E aí a gente pode ir pro próximo capítulo. Tá. Império Britânico. Depois da República acontece a Revolução, algumas coisas, tá? A Inglaterra começa a se expandir, colonizar vários lugares do mundo, como os Estados Unidos, atual território dos Estados Unidos, tá? Canadá, alguns lugares na África, Índia, tá? Alguns lugares na Oceania, a Guiana na América do Sul, tá? Enfim, e ela começa a colonizar, fica bem forte, tá? Enfim, pouco tempo depois acontece a Revolução Industrial, onde a nossa querida Inglaterra fica bem riquinha. Mas uma coisa, antes da Revolução Industrial, o que acontece, tá? Acontece uma coisa muito importante. Antes da Revolução Industrial, a Inglaterra e a Escócia se unem. O que acontece? O que acontece? Basicamente, a Inglaterra e a Escócia se unem pelo um trato, tá? Eles criam um trato e tudo mais, formando o Reino Unido da Grã-Bretanha, tá? Formando o Reino Unido, que agora que basicamente era formado pela Inglaterra e a Escócia.
Lembra do País de Gales? Então, o País de Gales, desde a unificação da Inglaterra, está sob domínio da Inglaterra. Então, o País de Gales ele nunca teve muita autonomia. Ele só tinha autonomia antes da unificação da Inglaterra, tá? Enfim. E aí surge o Reino Unido. E aí sim fica um tempo. E acontece uma coisinha muito interessante, que é a Revolução Industrial, né? Nossa queridíssima Revolução Industrial, onde industrializa legal a Inglaterra, né? Que a primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. E fica assim por um bom tempo. Enfim, a Inglaterra fica mais industrializada e tudo mais, passa um tempo, e a Irlanda se une à Inglaterra também. O que acontece? A Irlanda era independente na época, tá? Só que... o que acontece? Antes, tá? Elas se unem, basicamente o Reino Unido, que era a Escócia e a Inglaterra, se unem à Irlanda. Por quê? Porque basicamente a Irlanda tinha um reino, né? Só que ela tava meio fraca. Basicamente eles entram num pacto onde a Irlanda entra pro Reino Unido agora. E agora o Reino Unido é formado pela Inglaterra, Escócia e Irlanda. Irlanda, a ilha, literalmente a ilha toda da Irlanda, tá? E aí acontecem as nossas queridas guerras napoleônicas. E durante essas guerras napoleônicas, um pouco antes das guerras napoleônicas, na verdade, os Estados Unidos fica independente da Inglaterra, tá? Mas a Inglaterra continua com uma grande colonização no mundo. Enfim, contra as guerras napoleônicas, a Inglaterra ganha as guerras napoleônicas, né? Com o Napoleão perdendo. E acontece que isso dá muita influência e muito poderio militar para a Inglaterra, tá? Depois das guerras napoleônicas, a Inglaterra era o reino, o país do mundo mais forte, com maior influência em todo o mundo. A marinha da Inglaterra era impecável, maravilhosa. Era a melhor marinha do mundo na época. Isso acontece porque era uma ilha, então eles naturalmente tem uma marinha forte. E aí, junto a eles sendo grandes colonizadores, eles acabam tendo uma marinha maravilhosa. Melhor marinha do mundo. Enfim. E aí, eles perdem os Estados Unidos, porém eles colonizam muitos mais lugares na África. Aqui há Malvinas, na América do Sul também. Índia expande um pouco mais. Colonizam alguns pedaços do... Na verdade, o Oriente Médio é antes. A gente ainda chega aí. Enfim, coloniza a Austrália, Nova Zelândia, alguns lugares na Oceania, tá? E isso é o Império Britânico, tá? O Império Britânico basicamente era quando o Império... A foto que tá aqui é quando o Reino Unido tava no maior auge territorial da história dele, tá? Basicamente, essa foi a maior quantidade de território mundial que ela já dominou no mundo. Nessa época, o Reino Unido é realmente muito influente. Tá? Ok. Beleza. E aí, isso tudo acontece durante a era victoriana. Tá? Enfim, passa um tempo e tudo mais. Vai a Inglaterra crescendo economicamente. E a gente chega à nossa queridíssima Primeira Guerra Mundial. Reino Unido no século XX. Vamos lá. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava crescendo economicamente, estava muito bem, tá? Estava realmente muito rica, muito bem. Enfim. E aí acontece a Primeira Guerra Mundial. E a Inglaterra participa. A Inglaterra, na verdade, foi um dos países mais importantes na Primeira Guerra Mundial, junto com a França
Rússia e Estados Unidos no lado dos aliados, tá? E no lado no outro lado tinha o Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Otomano, tá? Como os mais influentes. Enfim, acontece a Primeira Guerra Mundial, tá? A Inglaterra vence, tá? O lado que a Inglaterra tá, vence a guerra. A Inglaterra ganha muito mais influência, fica muito mais rica, tá? E após a Primeira Guerra Mundial, algo mais longos anos de prosperidade e tudo mais, acontece uma coisinha que é a independência da Irlanda. Aí lembra que a Irlanda fazia parte do Reino Unido? A ilha toda da Irlanda, inteirinha. A ilha inteirinha da Irlanda era do Reino Unido. Enfim, a Irlanda se revolta contra a Inglaterra. Acontece uma guerra civil, tá? Onde a Irlanda consegue se separar da Inglaterra. Não, do Reino Unido, tá? Se separa do Reino Unido em 1921, tá? 1921 ela se separa do Reino Unido e a Irlanda se torna independente. Mas um pedacinho da ilha da Irlanda continua fazendo parte do Reino Unido, que é a Irlanda do Norte, tá? É a Irlanda do Norte, ela continua fazendo parte do Reino Unido, beleza? Passa um tempo, acontece a crise de 29, onde a crise de 29 afeta todo mundo, tá? Porque na época os Estados Unidos era o país mais influente do mundo. E a crise de 29 realmente quebra o mundo todo, e interfere um pouco no Reino Unido. Desestabiliza um pouco a economia do Reino Unido, mas de boa, uns anos depois ela recupera. E aí, em 1939, começa a nossa querida Segunda Guerra Mundial, onde tinham os aliados, tá? E que os aliados eram formados, a Inglaterra entrava no lado dos aliados, tá? Que era formado pela Inglaterra, Rússia, Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos e França, tá? E ela participa da Primeira Guerra mais contra as East Powers, tá? Que era o lado da Alemanha, Itália e Japão, tá? Entrando em guerra e tudo mais. E é isso aí, tem a ver com a história da Segunda Guerra Mundial, tá? Não vou falar muito sobre. Enfim, acaba que os aliados vencem, tá? Os aliados é o lado que a Inglaterra, que o Reino Unido tava dentro, tá? Vence, assim, o Reino Unido ganha mais influência ainda e tudo mais. E aí, cara, basicamente, o resto a gente já sabe, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido vai crescendo economicamente, mas tudo mais. Entra pra União Europeia, tudo mais. E aí chega a Inglaterra hoje em dia. Só pra lembrar uma coisa de vocês, na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra ainda tinha várias colônias. Apesar dela ter perdido várias colônias já, né? Vários países dele já independentes, ela tinha várias colônias ainda no mundo. Ainda tinham várias colônias na África. E também conseguiu mais colônias ainda no Oriente Médio, tá? Com a Primeira Guerra Mundial. Passa um tempo e tudo mais, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ela perde várias colônias na África. Ela também perde as suas colônias no Oriente Médio, ela dá, né? Enfim, a Segunda Guerra Mundial perde mais ainda e tudo mais. Depois da Segunda Guerra Mundial tinha pouquíssimas colônias no mundo ainda. E aí basicamente vai perdendo tudo mais. E aí depois os territórios continuam os mesmos, né? O nosso Reino Unidozinho com alguns territórios em alguns lugares, tipo as Ilhas Malvinas, tá? Ali na América do Sul, alguns lugares que até hoje são povos do Reino Unido, tá? Enfim, e aí depois da Guerra Mundial, né, tem Guerra Fria e tudo mais, mas a Inglaterra o Reino Unido vai crescendo economicamente, ficando mais forte e tudo mais. E aí chega hoje em dia, tá? E também entra pra União Europeia e tudo mais. Chega hoje em dia, o Reino Unido sai da União Europeia, né? E aí a gente chega exatamente em 2020, né? Enfim, isso a gente já sabe. Basicamente isso, tá? Foi essa a história da Inglaterra. Eu falei muito Reino Unido aqui porque a história da Inglaterra tá... Depois, quando a Inglaterra se junta com a Escócia, né? Formando assim o Reino Unido, ela... basicamente, praticamente toda a história da Inglaterra tem a história do Reino Unido também, tá? Mas enfim, foi essa história, o resumo da história da Inglaterra. Muito obrigado, pessoal. E aqui no final a gente tem alguma comparação dos mapas, tá?
Por que que o mapa, explicando por que que o mapa da Inglaterra é assim, do Reino Unido é assim, tá? Primeiro, né, teve a junção da Escócia e da Inglaterra, que formou esse mapa. Como vocês podem ver, é a cruz da bandeira da Inglaterra, junto com o X da bandeira da Escócia, o fundo azul da bandeira da Escócia, e as bordas na cruz vermelha do fundo branco da bandeira da Inglaterra, tá? E aí depois junta com a Irlanda do Norte, tá? A bandeira, eles se juntam, a Inglaterra e a Irlanda do Norte se juntam, né? E aí junta entre as linhas vermelhas o X vermelho da Irlanda do Norte também. E assim eles só botam o X vermelho da Irlanda do Norte dentro do X branco da bandeira da Escócia. Então a bandeira do Reino Unido é basicamente a junção da bandeira da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Uma em cima da outra. Eles botam uma em cima assim da outra e fica bonitinho, fica estiloso. Tá? Muito legal isso. É basicamente isso, pessoal. Muito obrigado. Foi essa a aula de hoje. Falou. Por favor, divulgue o canal. Vou fazer mais vídeos sobre história, tá? Alguns vídeos no canal também vão ter um viés político, tá? Espero vocês no próximo vídeo. E é isso aí. Até mais.